Glória a Deus. Querido e amado Deus, poderoso Pai, obrigado por essa tarde abençoada, obrigado por essa tarde na Tua presença, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos será ministrada nesse momento. Alcança, Deus, quem precisa de cura, alcança quem precisa de restauração, alcança, Pai, quem precisa de libertação, alcança, meu Senhor, todos os casamentos neste momento que passam por alguma turbulência, famílias, ó Deus, que não estão, Pai, se dando bem, pessoas, ó Deus, que estão atribuladas no local de trabalho, vidas, ó Senhor, que estão desanimadas, pessoas que estão sem fé, que o Senhor possa tocar a cada um neste momento e que Teu Espírito Santo faça uma grande obra na vida dessas pessoas, conduzindo a cada uma delas, Senhor, a presença do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco, Deus, o que precisamos e devemos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a tua vida, a tua família, a tua casa, teu trabalho, tudo aquilo que você fizer. Que Deus te surpreenda, que Deus traga bênçãos sem medidas para a tua vida e que o poder sobrenatural do Senhor se manifeste sobre você. Amém? Você que já chegou, você que está chegando, meu boa tarde, meu graça e paz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu quero desafiar você nesse momento de início aqui de palavra, desafiar você a compartilhar essa live com alguém, desafiar você a curtir, a comentar e desafiar você a receber a poderosa palavra de Deus na tua vida neste momento. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 32, vai dizer assim: Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu vou repetir. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! O Aider ou Raider já chegou. A Faiza Falhandan já chegou. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Olha, um tema importantíssimo para libertar a vida de muitas pessoas que estão aprisionadas. Presta atenção, um tema para libertar a vida de muitas pessoas que estão aprisionadas, tá? O poder transformador do perdão. O poder transformador do perdão. Prestou atenção? Vamos ver o que isso significa e vamos aprender dentro da palavra do Senhor o que isso significa. Vamos lá! Nos tempos do apóstolo Paulo, a cultura greco-romana não valorizava o perdão como virtude. A honra, a vingança e a retaliação eram muito mais comuns e muitas vezes vistas como demonstrações de força e respeito. O orgulho pessoal era um pilar da identidade social e perdoar é interpretado como sinal de fraqueza. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele está falando a cristãos de uma sociedade acostumada à justiça retributiva. Por isso a ideia de perdoar como Cristo perdoou era algo revolucionário. Por isso, tá, que essa ideia, nos dias de hoje, a gente está vendo aí,
é algo também revolucionário, tendo em vista o que a gente está convivendo, vivendo no meio da sociedade. Está sendo dessa forma. Se você acompanha, se você presta atenção, você vai ver que está acontecendo tudo isso no nosso meio o tempo inteiro. Pessoas que se denominam influencers, pessoas que se denominam aí artistas, né? Você vai vendo aí o que está acontecendo. É um ódio desenfreado, é uma coisa de vingança, é uma falta de perdão, é uma mágoa que está prendendo essas pessoas e que elas precisariam estar ouvindo uma palavra como essa. Precisam da palavra de Deus para se libertar desse sentimento que tanto aprisiona. Era um novo caminho, um estilo de vida que reflete a própria natureza de Deus. Esse chamado ao perdão ainda é contracultural hoje. Vivemos em uma geração marcada por ressentimentos, cancelamentos, ofensas e bloqueios emocionais. É nesse contexto que o perdão bíblico ressurge como um poderoso instrumento de transformação interior e relacional. Então, dentro desse contexto introdutório aqui, eu quero dizer algo muito importante para você. Cuidado com quem tem influenciado a sua vida. Cuidado com as vozes que chegam ao teu ouvido. Cuidado com tudo aquilo que tem o que entrado no teu coração e tem motivado você a fazer o mesmo. Cuidado com isso. Até os dias de hoje, essa questão de perdoar ao próximo, essa questão de abandonar todo e qualquer tipo de ressentimento é algo contracultural. Porque a cultura que a gente está vendo hoje é a cultura do bateu, levou, é a cultura do fez, toma lá da cá, é a cultura do não levo o desaforo para casa, é a cultura de eu não vou ficar quieto, é a cultura de eu não vou aceitar, é o que a gente está vendo hoje. Gente, chegando a ponto de pessoas serem tão irresponsáveis a ponto de influenciarem outras pessoas a trazerem o ódio para suas vidas. A gente vai vendo aí na mídia em todo tempo, a internet, então a internet, redes sociais, elas não perdoam. Elas não perdoam. Ah, você fez, logo em seguida é publicado. Ah, você fez, o que? Vai ser exibido. Ah, não, você errou, vai ser compartilhado. Chegando ao ponto das pessoas se exporem tanto, mas tanto, que você vê que pessoas que são casadas e estão sendo traídas, numa época passada, o que acontecia? Era motivo o quê? De desonra, de vergonha. Não vou tentar segurar isso num âmbito mais fechado para que ninguém fique sabendo. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas estão gravando e levando para as redes sociais. Ah, mas qual é o sentido? O sentido é de aparecer, de ter visualização, de ter curtida. Pode até ser isso, mas o sentido maior por trás de tudo isso é que as pessoas querem se vingar. Não fez? Então vou expor você para todo mundo. Vou mostrar para todo mundo quem é você de fato. Vou fazer com você pior do que o que você fez comigo. Uma cultura de vingança. E aí entra aquela questão da falta de perdão. Não vou perdoar. Não vou perdoar. Não adianta. Fez comigo? Vou dar o troco. Às vezes a gente olha casais que estão casados há um tempo e que de repente, acontece uma traição e de repente ali o cônjuge prepara o quê? Uma festa surpresa. E nessa festa surpresa, ao invés de pegar e convidar as pessoas para festejarem o aniversário daquela pessoa, não, é para expô-la ao ridículo, é para que se vingar do ato que ela fez.
E isso, gente, é falta de perdão. Isso, gente, esse tipo de vingança é algo que aprisiona a alma da pessoa. Isso é algo que faz com que um sentimento amargo surja e permaneça. E a vida daquela pessoa, você acha que ela vai ser boa? Você acha que a vida daquela pessoa, ela vai seguir em frente com paz, com tranquilidade? Não vai, gente. Não vai. Então a vingança, ela não compensa. A vingança, a falta de perdão é algo que a gente tem que abolir da nossa vida para sempre. Não há espaço na nossa vida para falta de perdão. Não há espaço para uma alma rancorosa, uma alma que vive sem perdoar. Então pensa bem antes de você guardar mágoa no teu coração, guardar rancor, porque às vezes você pode estar criando o que eu chamo de uma prisão sem grades, onde só você tem a chave. E aí você vai ficar preso o resto da sua vida. E compensa você abrir mão da sua alegria só porque você não perdoa outra pessoa? Opa! É bom a gente parar para pensar, né? É bom a gente parar para observar o que a gente tem feito. Não é verdade? SMZDGK4319. Deus abençoe, tá? Seja bem, eu acho que é bem-vindo. Então, queridos, vamos perdoar. Não, mas o pecado foi grave. Não, mas a ofensa foi muito grande. Não, mas o que fez foi muito grave. Ah, tudo bem, mas pensa em você. Pensa em se liberar, em se libertar disso. Pensa em sair dessa prisão. Pensa que não vale a pena. Então você às vezes pode estar trocando a tua liberdade. Você pode estar trocando algo que é de extremo valor para a sua vida por algo que realmente não vai valer a pena, só vai te trazer tristeza, dor e muita amargura, tá? O perdão que liberta quem perdoa. O perdão verdadeiro não é apenas um presente para quem errou, mas também uma cura para quem foi ferido. Uma cura para quem foi ferido. A mágoa aprisiona, contamina e rouba a paz, mas o perdão, ele limpa o coração. O perdão, ele limpa o coração. Eu me lembro de um fato curioso. Certa vez, eu fiz uma prestação de serviço para uma pessoa. E aí essa pessoa era minha amiga. E aí combinou comigo tudo certinho. Não, vou te pagar desse jeito, assim, assim, assim. E olha que o valor nem era um valor alto. Era algo meio que insignificante. E aí eu disse para aquela pessoa, então tá bom. Então a gente combina assim. Fui lá, fiz o trabalho para a pessoa, prestei o melhor serviço que eu podia, caprichei ao máximo, principalmente porque era para alguém da família daquela pessoa. E aí depois, o que acontece? A pessoa não cumpre o combinado comigo. A pessoa não paga. A pessoa ficou me devendo. E aí, sabe o que a pessoa fez? Ela começou a me evitar, começou a fugir de mim, começou a se esconder, até que chegou um dia, não teve jeito. A pessoa teve que ir justamente no local onde eu estava e ela teria que estar de frente comigo. E aí quando chegou eu não perdi a oportunidade. Tainara, boa tarde, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Eu não perdi tempo. A hora que a pessoa chegou, já fui ao encontro dela e falei, olha, se o problema que a gente está tendo aí é por conta daquela dívida, por causa daquele trabalho que eu fiz para você, então vamos fazer o seguinte, eu quero a tua amizade de volta. Eu não quero guardar mágoa, eu não quero ressentimento.
principalmente por causa de dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com isso agora? Não, mas não, vem cá. Aí chamei essa pessoa perto de uma outra pessoa que convivia comigo diariamente, e virei e falei assim, ó, tá vendo essa pessoa aqui? Tô vendo aqui, ó, se serve de testemunha para mim, tá? Que hoje a dívida que ela tinha comigo tá perdoada, que não vou cobrar mais nada, não precisa pagar nada, e que eu faço muita questão e valorizo mais a amizade dela do que o dinheiro que ela tá me devendo. Você não me deve nada, tá bom? E a pessoa toda sem graça, não, tá bom, obrigado aí, desculpa e tal, saiu. E eu me libertei daquilo. Agora não tenho nenhum compromisso de cobrar dívida nenhuma, não preciso ficar com expectativa de receber nada. E aquela pessoa que teve que carregar esse fardo de culpa. Pelo quê? Por não ter pago. E não pagou por quê? Porque não tinha dinheiro? Não pagou porque não quis. Simplesmente porque não quis. Porque o valor, como eu disse, era irrisório. E a gente não pode dar desculpa para não pagar as pessoas. Quanto é a dívida? A dívida é X. Eu não posso te pagar tudo, mas todo mês eu vou te dar tanto. Pode ser? Pode ser, melhor do que nada. Então, gente, perdoa. Abre mão de se aprisionar por causa de pequenos detalhes que acontecem durante a vida. Porque todos nós erramos. Quem é que não falha? Então, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, não foi o que Jesus disse? Então eu vou ficar preso, aprisionado num sentimento de falta de perdão, simplesmente porque eu tenho esse poder nas minhas mãos de perdoar, mas eu decido não perdoar? Eu prefiro ser livre, eu prefiro lançar por terra toda e qualquer atitude, sentimento, pensamento de falta de perdão e me livrar disso. Mas eu não quero isso para a minha vida. Não queira para a sua vida. O perdão é a chave que liberta o cárcere do ressentimento. Não significa esquecer, mas sim escolher não alimentar o ódio. Você pode até não esquecer, mas não vai alimentar o ódio. Porque às vezes tem coisas que geralmente são difíceis de esquecer. Uma pessoa, por exemplo, que, vamos colocar igual saiu na mídia agora recente, uma pessoa que foi adotada quando era criança, levada para uma família abastada, uma família que tinha dinheiro, e chegou lá, essa pessoa foi colocada praticamente em condição análoga à escravidão. E ali viveu vários anos. E aí quando essa pessoa realmente foi tirada daquela condição, ela decidiu, não tenho rancor, não tenho mágoa. Agora eu vou viver o restante da minha vida como eu tenho que viver. Então a gente pode olhar, é uma coisa grave, cerceou vários anos de liberdade daquela pessoa, mas nem por isso ela vai levar essa falta de perdão, essa prisão, essa escravidão o resto da vida. Ela decide o quê? Vou liberar perdão, vou sair disso. Porque não importa o que a pessoa fez, o que importa é o que eu vou fazer. Não importa se a pessoa não vai tomar uma atitude, o que importa é que eu estou tomando uma atitude de ser feliz, de ser livre. Isso é o que realmente interessa. Então você pensa às vezes, não, mas perdoar eu tenho que esquecer. Às vezes não. Perdoar é decidir não viver mais dentro dessa amargura, dessa tristeza, desse ressentimento. Perdoar é abrir mão do direito de punir para assumir o chamado de amar como Cristo amou. Não, se fez comigo, né? Igual às vezes a gente escuta aí,
certos crentes aí falando assim, não, a pessoa, ela tem mais é que morrer mesmo. Não, ela tem mais que... Gente, meu Deus, que isso? Jesus amado. Agora recente aí, um americano lá foi alvejado nos Estados Unidos lá, e só porque o homem era um dos apoiadores do presidente americano, pessoas, artistas, gente famosa comemorando isso, pessoas aplaudindo isso, pessoas dizendo palavras depreciativas contra a pessoa que foi morta. Aí você olha e fala, meu Deus, está tudo errado. E o que tem no coração dessas pessoas? Será que só tem ódio? Só tem rancor? Será que essas pessoas nunca conheceram de fato o que é amor? Pessoas que estão afastadas de Cristo, estão divorciadas da verdade do Evangelho. A gente não pode querer isso para outras pessoas. A gente não pode desejar para os outros o que nós não queremos para nós mesmos. Opa! DWI Nanda, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por estar com a gente aqui, tá bom? Então você precisa o quê? Abrir mão, tá? Dessa questão de, meu direito de revidar, é o meu direito de punir, é meu direito de fazer igual. Para com isso, tá? Isso aí me lembrou de algo importante. É igual quando você olha uma pessoa, um cônjuge que é traído, aí você vai olhar e o cônjuge se pergunta, e agora, o que você vai fazer? Vou pagar na mesma moeda, vou revidar da mesma forma. Falta de perdão, gente, vai tornar algo que está ruim pior ainda. Pior ainda. Então não vamos parar com isso. A palavra de Deus nos orienta, ao contrário, perdoando-vos uns aos outros. Deus nos perdoa em Cristo, por que a gente não vai perdoar o próximo? Deus perdoa as nossas falhas todos os dias, por que a gente não vai perdoar o próximo? A gente erra o tempo inteiro. O perdão é um reflexo do caráter de Deus. Caráter de Deus. Deus é misericordioso, Ele não nos trata segundo nossos pecados, mas nos acolhe com graça. Quando perdoamos, imitamos a natureza de Deus. Aí imagina se Deus nos tratasse da forma como nós merecemos. Se Deus nos tratasse da maneira como nós agimos. Se Deus, de fato, retribuísse todo o pecado que nós cometemos contra Ele, contra o próximo, como é que seria? Imagina. Então vamos perdoar como Deus nos perdoa. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos ensina a perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Jesus na cruz, Ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que nós sabemos o que estamos fazendo? Será que nós estamos de fato conscientes de que nós precisamos perdoar? Ou será que a gente está agindo como aquele povo que crucificou a Cristo? O verdadeiro cristão não carrega mágoas como troféus, mas oferece perdão como semente de reconciliação. Vou perdoar, eu decido me reconciliar. Me reconciliar com quem? Com Deus e, se possível, com o próximo. Ah, não, mas tem coisa que não dá. Eu me lembro que quando eu trabalhava, havia um homem que ele se denominava pastor. Oi, Leandro, tudo bom, querido? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Eu me lembro que um homem trabalhava comigo e ele se denominava pastor. Mas todas as vezes que precisava delegar determinado serviço ruim, determinado trabalho ruim, pensa em serviços assim que você olhava assim, olha, esse aí é penoso, esse aí é difícil, esse aí
aquele tipo de trabalho que ninguém quer. Todas as vezes que tinha um trabalho ruim, propositalmente, ele me colocava. E ele sabia que eu estava na condição de missionário na igreja, ele na condição de pastor, eu na condição de missionário, e mesmo assim ele não me perdoava, ele não aliviava. Ele aliviava os descrentes, os ímpios, os idólatras, todo e qualquer tipo de gente. Mas eu, que era irmão em Cristo, ele sempre me colocava nos piores trabalhos. E aí o tempo foi passando e eu, sem reclamar, todo o trabalho que ele delegava, eu fazia sem reclamar. Só que na minha cabeça passava, gente, meu Deus, esse homem está à frente de uma igreja evangélica, esse homem se diz pastor, por que ele faz isso? E eu não conseguia entender, eu não conseguia administrar muito bem isso. O tempo passou, esse homem aposentou, e depois de aposentado, algumas vezes ele ia no local de trabalho e eu sentia que ele ficava um pouco com o pé atrás comigo, sempre receoso, me evitando. E aí, passado um tempo, eu também aposentei. E aí ele passava por mim na rua, ficava olhando, esperando um cumprimento, e eu só observando. Aí um belo dia ele não resistiu. E ele veio me perguntar, olha, eu tenho observado que você não me cumprimenta na rua, e eu queria saber por quê. E eu expliquei para ele, olha, você se lembra quando nós trabalhávamos no mesmo lugar? Ah, eu me lembro. Você se lembra o que se fazia comigo? E eu dizia, não. Eu falei assim, olha, lembra uma vez que você me colocou para trabalhar em tal lugar? Lembra uma vez que você me colocou para trabalhar em outro lugar? Lembra que você me fez isso, que você me fez aquilo? E que você fazia uma certa perseguição velada? Não lembro de nada disso. Pois é, você não lembra. Para você podia ser natural, e você sabia que eu era missionário na igreja, que eu era teu irmão em Cristo. E você fazia uma perseguição sobre a minha vida sem qualquer motivo aparente, porque eu admirava você, eu gostava da sua amizade, eu valorizava a sua pessoa. E mesmo assim, tudo isso você fazia comigo. E agora você quer que eu te cumprimente? Por qual motivo? Não, mas aí você está com raiva de mim? Eu falei, claro que não. É claro que não. Simplesmente o apóstolo Paulo nos alerta na Bíblia Sagrada, que você conhece, que eu não tenho que ter o que? Comunhão com pessoas como você, que se dizem cristãs e verdadeiramente não são. Não, o apóstolo Paulo não falou nada disso. Então vamos ler a Bíblia. Você tem Bíblia? Procura na sua Bíblia que você vai ver pessoas iguais a você, que nós o quê? Não temos que ter ódio, mas que nós devemos evitar. São aquele tipo de pessoas espinhosas, como o cacto, que se você botar a mão, com certeza vai te furar, vai te machucar. Pessoas que são como fogo, que se você botar a mão, você vai queimar. Então são pessoas que você não tem que ter comunhão. Ah, não, mas aí você está com ódio. Eu não, pelo contrário, eu tenho pena. Eu tenho pena. Não tenho ódio. Então, gente, eu não tenho que guardar mágoa, você não tem que guardar mágoa, tá? Mas não significa que você tem que conviver com esses tipos de pessoas, porque se foram falsas no início, elas serão falsas no fim também. Mas eu não tenho, o meu coração fica em paz, e o teu coração tem que estar em paz. Você tem que ser livre, liberto, feliz, pleno. Então eu falo isso com toda a naturalidade. Não guardo mágoa de ninguém. Não tenho ódio de ninguém. E o meu coração, a minha alma, os meus sentimentos, eles são livres. Livres. E eu estou aí pregando a palavra para que você entenda que não vale a pena ficar sem perdoar uma pessoa. Amém?
O perdão restaura o quê? Relacionamentos. Quando se pode, é claro. A igreja de Éfeso era formada por judeus e gentios, dois povos historicamente divididos. Paulo sabia que a unidade da igreja dependia o quê? Da prática do perdão mútuo. Da prática do perdão mútuo. Você vai mudar? Vai. Então, tudo bem. A gente vai ter comunhão. Mas se você não muda, não tem como. Mas eu te perdoo mesmo assim. Só que a convivência não tem como. Porque dois pensamentos diferentes, se o meu Deus, ele diz o que a Bíblia diz que tem que fazer, eu vou seguir a Bíblia. Se você não quer seguir, eu não posso ter comunhão contigo. Essa é uma realidade. Aninha, boa tarde, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Então, queridos, Paulo sabia que a unidade da igreja dependia da prática do perdão mútuo. Onde há perdão, há reconciliação. Onde há reconciliação, há comunhão. Onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção. Famílias, amizades e igrejas adoecem por falta de perdão. Mas tudo pode mudar quando alguém decide amar mais do que se vingar. Não se vingue. Não guarde mágoas no teu coração. Não azede a sua vida porque uma pessoa te machucou, porque uma pessoa te traiu, porque uma pessoa fez algo com você que te magoou. Não azeda a tua vida. É por isso que tem pessoas por aí que são pessoas azedas da vida. Pessoas que não perdoam, pessoas que guardam mágoa. E aí você vai conversar. Bom dia! O que tem de bom nisso? Tá tudo bem com a sua vida? Tem nada bem com a minha vida. E aí, o que você vai fazer hoje? Eu não sei. As pessoas azedas. Falta de perdão no coração. O perdão é um processo, mas começa com uma decisão. O perdão é um processo, mas começa com uma decisão. Perdoar não é sentir, é decidir. Eu decido perdoar. Eu quero perdoar. Eu vou perdoar. Pode levar tempo para que o coração acompanhe, mas a decisão é o que? É o primeiro passo da cura. É o primeiro passo que a gente tem que dar. O coração não está acompanhando, está demorando. Mas eu pretendo, eu tomo essa decisão. Eu decido perdoar, estou perdoando. Pronto, estou liberando a minha alma dessa prisão. Porque eu decidi. Às vezes o outro não muda. Mas você muda quando escolhe perdoar. Às vezes o outro não muda, mas você muda quando você decide perdoar. É um processo que é espiritual, começa com fé e é sustentado pela graça. Por que com fé, pastor? Porque está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 32. É espiritual, irmão. É espiritual. Se eu não perdoo, não tem como. Espiritual por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que perdoar. A palavra de Deus diz que eu tenho que liberar perdão. Então começa o quê? Primeiramente, com fé e é sustentado o quê? Pela graça de Deus que está sobre a minha vida. Decida hoje liberar perdão, mesmo que ainda doa muito. A obediência vem antes o quê? Do alívio. Obediência a quem, pastor? A palavra de Deus. Ela vem antes do alívio. Deus o que? Cuidará do teu coração. Mas toma essa decisão agora. Pastor, mas você não sabe o que ele fez. Não sei. Deus sabe, você sabe. Mas você precisa decidir o que? Perdoar. Pastor, você não sabe o que ela fez. Não, eu também não sei. Mas decida perdoar. Decida perdoar. Mas aí a pessoa não aceitou o perdão. Tá, não aceitou.
mas você decidiu perdoar. Ah, não, mas a mágoa, ela veio de lá para cá, ela veio daqui para lá, a ofensa veio de lá para cá, foi daqui para lá. Decida perdoar. Decida perdoar. Uma vez eu vi no local de trabalho que um homem, todas as vezes que eu precisava dele para me atender, ele me atendia assim com o maior pouco caso. Eu falava, Deus, por que isso? Demorava a me atender, fazia de tudo para atrapalhar o meu dia. Aí um belo dia eu virei para ele e falei assim, aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, você me perdoa? Aquilo foi como um soco na alma dele. Hein? Como é que é? Você me perdoa? Não entendi. Não, estou perguntando se você me perdoa. Ele disse, mas pelo que? Eu falei, pelo que eu te fiz. Você não me fez nada. Não, mas se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa. Porque todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo que você me atende de forma indiferente. E eu queria saber por quê. Dali para frente, ele mudou. O pensamento dele mudou, a atitude dele mudou. Gente, eu decido liberar perdão. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se falei algo, se fiz algo. Mas eu decido que liberar perdão. E essa atitude, essa decisão, ela pode o que? Quebrar barreiras espirituais que eu nem sei que existem. Tá? Toma esse aprendizado para a tua vida. Peseque, que Peseque. Muito prazer. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Não dá para saber, mas Deus te abençoe. E aí, meus queridos, eu quero concluir com você da seguinte forma. O perdão começa em quem? Em Cristo Jesus. O perdão não nasce da nossa força, mas da graça que recebemos em Cristo. É ao olhar para a cruz que conseguimos abrir mão da justiça própria para abraçar a misericórdia divina. Você tem vivido preso a mágoas do passado? Alguém feriu você profundamente? Ou talvez você mesmo precise se perdoar por algo? O convite de Deus é hoje. Perdoa como eu te perdoei. E Deus falando ao teu coração. Perdoa como eu te perdoei. Decida mudar. Quando o perdão de Deus toca a nossa alma, o perdão ao próximo se torna possível. A cruz de Cristo não é apenas a nossa salvação, é o nosso modelo de vida. Não é apenas a nossa salvação, é o nosso modelo de vida. Quando aquelas pessoas olharam para a cruz, ele não disse, Senhor, manda fogo do céu e consome todos eles. Ah, Senhor, retribui a cada um conforme eles me fizeram. Ah, Deus, eu quero que o Senhor castigue todo mundo. Não, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então é o nosso modelo de vida. É a quem nós precisamos seguir. A quem nós precisamos nos espelhar. A Cristo, aquele Cristo de amor, aquele Cristo perdoador, que na cruz do Calvário decidiu liberar perdão para nos ensinar. Esse é o modelo de vida que eu quero deixar para você, que é meu filho, minha filha, que me ouve nesse momento e que recebe a palavra de Deus no teu coração. Amém? O poder transformador do perdão. Efésios capítulo 4, versículo de número 32, para a nossa meditação nessa tarde tão maravilhosa que Deus preparou só para nós, para esse encontro especial. Tá bom? Você gostou? Dá a sua curtida. Se gostou, compartilha com alguém. Se gostou, dá o seu amém, o seu glória a Deus, o seu aleluia, tá? Porque eu trago essa palavra para você, como todas as outras,
com muito carinho, com muito amor. Eu preparo tudo, tá? Para trazer você o conteúdo com a melhor qualidade possível, porque eu amo pregar a palavra de Deus e eu acho que o povo de Deus merece o que há de melhor nessa terra, a começar pela palavra do Senhor. Amém? Lembrando a você, tá? Que no meu canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, entrou agora há pouco uma mensagem que vai tocar o teu coração. Vai lá, assiste uma mensagem falando sobre a volta de Cristo. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos. Vai lá, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com alguém, tá? Abençoa a vida de alguém. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos. Oi, Rafaela, que bom ter você aqui, Rafaela. Amanhã eu pretendo pregar a palavra do Senhor, sim, Rafaela. Se Deus permitir, eu pretendo estar pregando, tá? Ou no início da manhã, ou no início da tarde, mas eu pretendo estar pregando a palavra de Deus, tá bom? Obrigado por você ter perguntado aí. Eu quero orar com você nesse momento e orar por você. Apresenta diante de Deus sua súplica, apresenta diante de Deus a sua adversidade, a sua luta, o seu desejo. Deus está te ouvindo e Ele pode fazer o que é melhor para você. Amém? Querido e amado Deus poderoso Pai, obrigado pela Tua palavra em Efésios 4, versículo 32, que nos ensina, Deus, que o perdão é um ato, Senhor, espiritual. É algo, Deus, que começa no Teu coração através da Tua palavra. Queremos seguir, ó Deus, o exemplo de Jesus que nos perdoou, o exemplo, Senhor, do Pai eterno, que perdoa as nossas falhas todos os dias. Perdoa-nos, Senhor, por cada deslize nosso, por cada pensamento, por cada atitude, por cada palavra, Senhor, que foi feita, Pai. Abra o Teu coração, Senhor, para acolher-nos e ensina-nos, Pai, o poder do perdão, para que nossas vidas sejam verdadeiramente livres. Nós decidimos nessa tarde perdoar a quem nos ofendeu, assim como o Senhor, Pai, perdoa as nossas ofensas. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, pelos que estão enfermos, desesperados, aqueles que estão sem esperança, sem fé, aqueles que estão feridos, aqueles, ó Pai, que estão com problemas no casamento, aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que estão com falta de trabalho, com problemas espirituais, com problemas, ó Pai, psicológicos, para que o Senhor possa agir, Deus, em todas as áreas da vida dos seus filhos. Faz a Tua obra, faz o Teu milagre, faz, ó Deus, o sobrenatural acontecer, mas não deixa nenhum filho e filha, Senhor, sem resposta nos dias de hoje, Pai, pois nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre e nós cremos que o Senhor já está atuando neste momento e por isso nós te agradecemos, ó Pai, esperançosos, ó Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba essa palavra, tá? Deus perdoa você. Perdoa o seu próximo. Significa que você tem que conviver com ele, conviver com ela. Não. Mas você precisa perdoar para o seu coração ser livre, para você não ser uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda na vida. Você merece ser feliz. E a felicidade começa primeiramente através do perdão. Então decida no dia de hoje perdoar aquele e aquela que te ofendeu. Amém? Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá, Pastor Nelson Marcos. Se inscreve lá, abençoa a obra de Deus compartilhando a vida, a mensagem com outras pessoas. Não me segue aqui, começa a me seguir, porque eu vou voltar amanhã para pregar o Evangelho. Se você não tiver inscrito, a hora que eu entrar, o sistema não vai te avisar que eu estou entrando ao vivo. Você vai perder uma mensagem pura e simples da palavra de Deus. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção.
pela interação. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que o milagre aconteça no dia de hoje e que o Senhor te surpreenda com uma grande bênção do céu. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fica na graça e na paz de nosso Senhor.